2 novos jatos executivos apresentados pela Embraer serão produzidos na planta de São José dos Campos. Com mais autonomia de voo, aeronaves podem cruzar o oceano sem a necessidade de parada para abastecimento. Caminhão explode na zona rural de Taubaté e polícia procura suspeitos pelo crime. Veículo foi alvo de quadrilha especializada em furto de combustíveis. Mulher morre atropelada por viatura da Polícia Militar em São José dos Campos. Veículo voltava de uma ocorrência quando atingiu a vítima. Rumo à universidade, estudantes da região se preparam para o segundo fim de semana de provas do Enem. E em Lorena, Festival de Cinema ajuda a democratizar o acesso à sétima arte. Quarta-feira, 7 de novembro. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Depois do lançamento em uma feira nos Estados Unidos, a Embraer apresentou pela primeira vez no Brasil os 2 novos jatos executivos que serão produzidos na fábrica de São José dos Campos. Ainda em fase de certificação, as aeronaves têm mais autonomia de voo, podendo percorrer longas distâncias como viagens intercontinentais, sem a necessidade de abastecimento. Tecnologia de ponta agregada em cada detalhe. O painel de comando parece até um videogame. Fora da cabine do piloto, muito conforto e design moderno. A tela touchscreen substitui os botões convencionais para regular a iluminação. São apenas algumas das funcionalidades presentes nos 2 jatos executivos de porte médio fabricados pela Embraer e que acabaram de ser apresentados no Brasil. As aeronaves Praetor 600 e Praetor 500 ganharam destaque no aeroporto de Congonhas, na capital. Nosso público é primordial, mais de 98% da utilização é para negócios. Então, nesse sentido, a gente traz inovações tecnológicas, internet de alta velocidade, onde você pode fazer videoconferência durante o voo, com streaming de vídeo, e pistas curtas ou, ao mesmo tempo, voos longos e com as conveniências a bordo. Então, você consegue atender um amplo espectro de demanda, que é justamente dando visibilidade ou dando vazão à demanda de utilização para negócios. Os aviões são uma evolução dos modelos Legacy 450 e 500, que começaram a ser entregues em 2013 pela Embraer. A principal diferença está no desempenho do voo. Os 2 novos modelos podem percorrer até 1.600 quilômetros a mais, sem a necessidade de abastecimento. Nenhum avião nessa categoria consegue ter essa capacidade e essa flexibilidade operacional, de operar em pistas curtas, como por exemplo Angra dos Reis, Jacarepaguá, que são pistas muito pequenas, e ao mesmo tempo fazer voos intercontinentais. Você faz, por exemplo, Recife-Madrid, você faz São Paulo-Cidade do Cabo. Então, isso te dá essa flexibilidade operacional. A convite da Embraer, nossa equipe viajou no Praetor 500 da capital paulista até São José dos Campos. O percurso durou 40 minutos, mas pode ser feito em menos de 15, dependendo das condições do tempo. Para o passageiro, a sensação é de um voo bem mais suave. Isso porque as 2 aeronaves têm um sistema que compensa automaticamente a oscilação do vento e diminui aquela sensação de instabilidade causada pelas turbulências. Atualmente, essa tecnologia só existe em aviões comerciais de grande porte ou caças militares de última geração. O Praetor 600 já vem equipado com câmera de luz infravermelho. Ela serve para facilitar a visibilidade do piloto na hora do pouso e da decolagem no mau tempo. Num voo, mesmo sem o piloto automático, com um voo manual, como a gente chamaria, os computadores estão lá avaliando, né, se você toma uma turbulência por um vento mais forte, uma rajada, que tenderia a fazer uma das asas subir, ele já faz essa correção para você antes mesmo de você precisar intervir. E faz isso com uma suavidade maior do que você faria manualmente. Então é isso que traduz num voo mais confortável para os passageiros e com muito menos trabalho para o piloto. As 2 aeronaves ainda precisam ser certificadas pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o que deve acontecer no ano que vem. Os novos jatos serão fabricados na unidade da Embraer em São José dos Campos.
O custo estimado delas varia de 17 a 22 milhões e meio de dólares. O mercado recebeu muito bem os números que a gente apresentou e as inovações trazidas, tanto do ponto de vista de alcance, tanto do ponto de vista de conveniências, a internet de alta velocidade. A expectativa é muito boa. A gente entrega o primeiro Praetor 600 a partir do segundo trimestre do ano que vem, de 2019, e o primeiro Praetor 500 a partir do terceiro trimestre de 2019. Com isso, a fabricante brasileira aumenta o portfólio de aeronaves executivas de 6 para 8 modelos. A apresentação dos novos protótipos no Brasil acontece na mesma semana em que a Embraer divulgou que a American Airlines encomendou mais 15 jatos comerciais e 175 em um contrato de 705 milhões de dólares. A entrega dessas unidades está prevista para 2020. A polícia de Taubaté ainda procura os integrantes de uma quadrilha especializada em furto de combustíveis que, durante a madrugada de hoje, provocaram a explosão de um caminhão-tanque na zona rural de Taubaté. Os criminosos foram localizados logo depois de efetuar mais um furto em um duto da Petrobras, mas conseguiram fugir. Houve vazamento de combustível e uma viatura da Polícia Civil pegou fogo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Depois de 10 horas, os destroços do caminhão ainda estavam no local. Com um guincho, os funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem removeram a parte da frente do veículo. O tanque que armazenava o combustível, destruído pela explosão, ficou no local. As chamas atingiram a estrada e a vegetação ao redor e invadiu propriedades. O vazamento do combustível do caminhão seguiu por cerca de 200 metros de distância do local da ocorrência e chegou até este ponto, onde estava uma viatura da Polícia Civil que ficou em chamas. Os moradores relatam que nunca viram uma situação desta na região. O fogo invadiu esta área particular e chegou perto da casa da Beatriz. Ela conta que eram 4 horas da manhã quando deixou o local com os filhos. Eu acordei com o barulho do grito, né, do homem gritando, falando que estava pegando fogo, pegando fogo. Daí eu peguei e levantei da cama, fiquei olhando pela janela da sala. Daí daqui a pouco ele pegou e bateu na porta do peixe, pedindo pro vizinho abrir a porteira para ele poder tirar o carro deles, pôr para dentro da fazenda, né? Daí daqui a pouco foi prazo de minuto, ele já gritou: Beatriz, sai de dentro da casa, tira as crianças dentro da casa porque vai ter explosão. E daí eu só lembrei de pegar as crianças, pegar os meus filhos e sair pela porta da cozinha. Não sabia se sair pela porta da cozinha ou pela porta da sala, porque tinha fogo para esse lado, fogo desse lado. Daí foi o prazo de sair, já deu a explosão. Tudo começou quando uma quadrilha furtava combustível de uma tubulação da Petrobras que fica nesta mata, no bairro Sete Voltas, zona rural de Taubaté. Os criminosos seguiam em fuga quando, a menos de 1 quilômetro do local da ocorrência, deixaram o veículo e conseguiram fugir, mesmo com a chegada da equipe da Polícia Civil. O combustível vazou e atingiu o carro dos policiais, que pegou fogo. Esse caso a gente vem investigando há cerca de 15 dias. Nós recebemos um contato de funcionários da Petrobras acerca de um possível furto nessas tubulações que dão vazão a combustíveis. Eles conseguem detectar a subtração de combustível através da alteração de pressão que é constatada lá em São Paulo, na capital. Evidentemente que nós armamos uma situação de acionamento. Assim que houvesse essa alteração de pressão em São Paulo, nós seríamos também acionados. E hoje, pela madrugada, evidentemente, houve essa questão do furto, fomos acionados e fomos até o local. Segundo a polícia, a quadrilha é especializada em furto de combustível, já é investigada por participar de outras ocorrências. Esse caminhão não é roubado, ele está completamente em dia, o que nos leva a crer que, evidentemente, eles utilizavam-se de um veículo sem problemas para poder fazer um transporte e não serem pegos por policiais rodoviários. É uma quadrilha especializada em subtração de combustíveis através de tubulação da Petrobras. Eles se utilizam de alguns mecanismos rudes. É uma operação extremamente arriscada. Essas pessoas, elas se colocam em risco, assim como terceiros que, por vezes, moram próximo a esse local. E se houvesse uma explosão, teríamos proporções aí inimagináveis.
Uma ação ousada de criminosos terminou com o resgate de 3 internos da Fundação Casa de Caraguatatuba, no litoral norte. Os adolescentes voltavam de uma audiência realizada no Fórum da cidade ontem à tarde, quando o veículo que eles estavam foi interceptado por um grupo. Um dos internos, que havia fugido durante a ação, foi levado de volta para a unidade pela própria família. Os outros 2 adolescentes ainda não foram localizados. A Corregedoria da Fundação Casa investiga o caso. Quase 20 quilos de drogas e mais de 100 celulares foram encontrados ontem à noite, próximo ao Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha, o PEMANO, em Tremembé. Os materiais que estavam dentro de 5 mochilas foram deixados por 2 pessoas flagradas pelos agentes penitenciários ao cortar o alambrado da unidade. Entre os itens apreendidos estavam maconha, cocaína, comprimidos de estimulante sexual, garrafas de cachaça e equipamentos eletrônicos. Os suspeitos conseguiram fugir. Desde o final de outubro, esta foi a 3ª tentativa de envio de drogas e celulares para o PEMANO. Depois do intervalo, estudantes da região se preparam para o 2º fim de semana de provas do Enem. E ainda, a mulher morre em São José dos Campos depois de ser atropelada por uma viatura da PM. Hora certa para você, 7h01. Band Cidade volta em instantes.